A segunda-feira que pode ser decisiva para o Internacional, milhões nos cofres do Colorado. As preocupações do técnico Roger Machado, principalmente visando o Clássico Grenal e também a venda que foi confirmada nas últimas horas pelo clube. Você confere todas essas informações aqui no canal depois da vinheta. Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu estou aqui de volta para falar do Internacional. Hoje, num dia muito quente aqui em Porto Alegre, do lado de fora aqui na PUC do Rio Grande do Sul, para gravar esse conteúdo aqui para vocês e atualizar o Internacional. Bom pessoal, vamos lá. Eu quero começar falando de Clássico Grenal. Sim, ele está longe ainda de acontecer, mas o Inter tem apenas um jogo antes do Grenal, que é o Corinthians, jogo nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Roger Machado já começa a pensar no Grenal. Mesmo que ontem o Roger tenha dito que não pensa ainda no Grenal, que pensa primeiro no Corinthians, a gente sabe que o Grenal ele mexe diferente com o ambiente, com os jogadores, com os técnicos e principalmente com o Roger, né, que conhece essa rivalidade, já inclusive aplicou uma goleada histórica no Internacional 5-0 e ele sabe do impacto desse tipo de jogo. O Inter sabe também que o Grêmio está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro e pode usar isso de combustível pensando no Grenal. Bom pessoal, primeiro eu quero falar sobre lesionados, qual a situação do departamento médico do Inter visando o Clássico Grenal. Para a partida contra o Corinthians, o Inter não vai ter o Rohel, não vai ter o Borré, dois jogadores que ainda devem seguir no departamento médico, os dois com lesões musculares confirmadas na coxa. Mas pelo que eu pude apurar, pessoal, a ideia do Inter é que para o Clássico Grenal, lembrando que entre o Corinthians e o Grenal tem uma data FIFA longa, então há um tempo aí entre os dois jogos, então a ideia do Inter é recuperar esses dois jogadores, Borré e Rohel, até o Clássico Grenal. Então a ideia é ter os dois jogadores à disposição no Clássico Grenal que acontece no estádio Beira-Rio daqui a cerca de 2 semanas. Em relação a pendurados, pessoal, o Inter tem uma lista importante de jogadores que estão pendurados. Bruno Gomes, Thiago Maia, Wanderson, Borré e Valência. São os principais jogadores que estão nessa lista. Alguns titulares, outros reservas, mas bem importantes, como o Valência e também o Wanderson. Então, esses jogadores, caso levem cartão contra o Corinthians, estão fora do Clássico Grenal. Então, isso liga um sinal de alerta. O Roger falou sobre isso na entrevista coletiva, foi questionado, e eu quero recuperar aqui uma fala do Bruno Gomes, lateral direito, que vem sendo bastante elogiado no bastidor do Internacional, também pelas atuações recentes, e ele falou sobre essa questão, como ele encara jogar pressionado na partida contra o Corinthians, justamente por ter já um cartão amarelo e poder ficar de fora do Clássico Grenal. Vamos ouvir. Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, não posso jogar contra o Corinthians pensando no Grenal. Eu falei, é um grande jogo, hein? Todo mundo quer jogar o Grenal, né? A gente sabe que todo mundo quer, mas também a gente tem um Corinthians lá dentro, que é um jogo difícil, então eu tenho que estar a cabeça contra o Corinthians, pra gente ir lá, fazer a vitória. Se eu tiver que tomar amarelo pra gente ganhar, eu vou tomar, mas se eu não tiver que também não tomar pra gente jogar aqui, a gente deixa isso pro jogo, então eu vou estar com a cabeça no Corinthians e depois no Grêmio. Pois é, o Bruno Gomes disse que se tiver que tomar o cartão contra o Corinthians, vai tomar, mas claro que vai cuidar para evitar esse tipo de situação. O Roger também foi nessa linha na sua entrevista coletiva. Outros jogadores também falaram sobre o tema, mas o resumo é esse. O Inter tem algumas preocupações em relação ao departamento médico. Borré e Rohel devem jogar, mas tem ainda essa indefinição em relação aos jogadores que estão pendurados. Outra situação é a do volante Fernando, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória, não joga contra o Corinthians, mas saiu sentindo a panturrilha direita. Ele vai ser reavaliado, a princípio nada grave, e ele deve também estar à disposição do Roger, pensando no Clássico Grenal. O ambiente do Inter, pessoal, que olha, já está especulando o Clássico há bastante tempo e há uma confiança muito forte no bastidor colorado de que o Clássico Grenal vai ser uma das viradas de chave do Inter na temporada e que pode ser um jogo, sim, que complique o maior rival na sua vida no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, agora virando a chave para a gente falar de outro assunto aqui no canal, o Inter confirmou hoje, no fim da manhã, a venda do Igor Gomes, que a gente trouxe na sexta-feira. A informação
de que ele estava sendo negociado com o futebol dos Emirados Árabes Unidos e ele foi, de fato, vendido. O Inter confirmou essa informação hoje pela manhã, foi vendido ao Al-Shabaab por cerca de 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, com o Inter ficando com a maior parte desse valor e também permanecendo com uma taxa de venda futura, com um percentual do jogador, para que numa próxima negociação o Inter possa também ganhar algum valor. Esse percentual que eu não consegui confirmar com certeza, mas ele gira em torno de 10 a 15%. Então é um valor significativo de uma nova negociação do Igor Gomes, que agora deixa o Internacional. O Colorado, lembrando que tem um problema na zaga. Cleiton Sampaio e Vitão são hoje os titulares. O Inter relacionou o Vitor Gabriel, jogador de 20 anos, para a partida contra o Vitória, ficou no banco. E tem também o Pedro Cauã, jogador que se destaca na base, 2006, e pode também ser utilizado nessa ausência de zagueiros que tem o técnico Roger Machado. Bom, pessoal, vamos lá para o último tema do nosso vídeo, que é o mais importante, o que chama este conteúdo aqui no canal Som da Repórter. Eu quero falar sobre a reunião que acontece na tarde desta segunda-feira, ou aconteceu, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O presidente Alessandro Barcelos viajou a São Paulo de forma emergencial viajou para o Rio de Janeiro, na verdade, na sede da CBF, onde nessa segunda-feira aconteceu a reunião com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol e também os outros clubes gaúchos envolvidos, o Juventude e também o Grêmio. A pauta desta reunião, o pagamento da CBF de recursos que foram prometidos durante a enchente, que serviriam de auxílio aos clubes aqui do Rio Grande do Sul. E quais seriam essas ajudas? Com hospedagem, com passagem, com deslocamento da delegação, com aluguéis também de estádios. Então todo o custo extra que Inter, Grêmio e Juventude tiveram durante as enchentes para jogar, por exemplo, em outros estádios, o Inter jogou no Heriberto Rios, se jogou no Orlando Scarpelli. Então todo esse custo extra que os times tiveram, a CBF ficou de custear, ficou de pagar. Já fez o pagamento da primeira parcela, que foi de 2 milhões de reais aproximadamente, mas tem ainda uma parcela significativa a receber o Internacional. Eu não consegui ainda confirmar qual exatamente é o valor, nem a CBF ainda sabe exatamente qual é o valor que deve aos clubes. Isso vai ser conversado, ou foi conversado, na reunião dessa segunda-feira, mas a ideia é que um valor bem maior do que esses 2 milhões de reais seja pago aos clubes, principalmente a Grêmio e Internacional, até mais o Grêmio que o Inter, porque jogou mais tempo longe da sua arena, da arena do Grêmio. O Inter voltou mais cedo ao estádio Beira-Rio, mas teve aí um longo período jogando fora, então vai receber um valor significativo da CBF, algo que pode ajudar o Internacional no fechamento das contas nessa temporada. Bom, pessoal, fico por aqui em mais um vídeo do canal. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, ative o sininho, compartilha esse vídeo, esse canal com aquele seu amigo colorado, aquela sua amiga colorada. A gente está construindo aqui uma história, fechamos aí cerca de 10 dias já de canal e eu agradeço muito o apoio de vocês nessa minha empreitada. Eu volto no próximo conteúdo para a gente falar muito de Internacional. Valeu!